Caminhar sob as sombras de uma catedral imensa provoca uma sensação de vigilância constante. Centenas de olhos esculpidos em rocha parecem acompanhar cada movimento de quem passa pelos pátios lá embaixo. No topo dos telhados antigos, figuras grotescas e assustadoras dão a impressão de que podem ganhar vida a qualquer instante. Eu sinto o peso desse olhar gelado e me pergunto o que esses monstros realmente fazem em um lugar sagrado. Muitos acreditam que eles são apenas enfeites de uma época marcada pela superstição, mas a realidade é muito mais complexa e fascinante. Essas figuras possuem uma trajetória que une a engenharia prática ao pavor humano do desconhecido. Ao longo desta jornada, exploraremos como essas esculturas serviram para salvar edifícios da destruição e como lendas sobre dragões tentaram explicar sua existência. Veremos também o papel psicológico que esses seres exerciam sobre as pessoas e como a igreja utilizava o medo para manter o controle espiritual. A verdade é que essas feras guardam segredos que a maior parte dos visitantes ignora totalmente ao olhar para o céu. Antes de mergulharmos nos detalhes técnicos e nos mitos sombrios que cercam esses guardiões de pedra, gostaria de pedir que você se inscreva no canal e deixe sua curtida neste vídeo. O seu apoio é fundamental para continuarmos explorando os mistérios da história e da arquitetura mundial. Ao fazer isso, você garante que mais conteúdos profundos e informativos cheguem até você regularmente. Existe um mistério escondido na arquitetura mais famosa de Paris que desafia tudo o que se entende sobre esses seres milenares. Tudo começa com uma revelação perturbadora sobre as estátuas mais conhecidas da Catedral de Notre-Dame. O que muitos consideram como relíquias originais da Idade Média pode ser, na verdade, uma grande ilusão histórica criada centenas de anos depois. E o motivo por trás dessa construção vai mudar completamente a forma como você enxerga esses monstros. Observar as esculturas no topo das torres revela uma tensão constante entre a arte e a necessidade. Elas não estão posicionadas ali apenas para provocar calafrios em quem caminha pelas praças. Cada uma dessas figuras possui uma finalidade técnica rigorosa que garantiu a integridade desses templos por centenas de anos. O termo utilizado para descrevê-las tem origem em raízes linguísticas antigas que remetem diretamente ao conceito de garganta ou goela. Isso revela a verdadeira natureza funcional desses seres. Eles são as extremidades de um sistema complexo de drenagem que mantém a catedral seca. Imagine o perigo que a chuva representa para uma construção imensa, feita inteiramente de rocha e argamassa. Sem um caminho planejado para o escoamento, a água escorreria livremente pelas fachadas, infiltrando-se nas juntas e enfraquecendo a estabilidade de toda a obra. O conhecimento popular sobre a persistência da água, que consegue perfurar a pedra, descreve exatamente o risco enfrentado pelos arquitetos medievais. A erosão constante poderia comprometer as bases da estrutura, levando ao colapso de torres que levaram décadas para serem erguidas. Eu olho para o alto e percebo que cada bocarra aberta parece estar em uma luta eterna contra os elementos naturais. No século XII, a arquitetura gótica trouxe inovações que permitiram criar edifícios muito mais altos e com paredes mais finas do que os estilos anteriores. No entanto, essa busca pela grandiosidade exigia uma proteção extra contra as tempestades. Os suportes externos e os arcos ficavam totalmente expostos ao clima severo da Europa. Era necessário um método eficiente para captar a água acumulada nos vastos telhados e lançá-la o mais longe possível das paredes e dos alicerces. É nesse ponto exato que a engenharia se encontra com a escultura de uma forma impactante. As calhas escondidas no topo do edifício guiam o fluxo até o corpo dessas criaturas. Através de suas gargantas de pedra, o volume de água é expelido com força para fora do perímetro da construção. Esse processo evita que a umidade apodreça o coração do monumento e cause danos irreparáveis à alvenaria. Eu me pergunto como os antigos mestres de obras conseguiram transformar uma necessidade tão trivial de saneamento em algo tão imponente. O sistema funciona com uma precisão impressionante,
Mas a escolha das formas levanta um questionamento inevitável sobre a mente de quem as criou. Se o objetivo principal fosse apenas proteger a pedra contra a chuva, um cano simples e discreto feito de barro ou metal seria suficiente para cumprir a tarefa. Não haveria necessidade de investir meses de trabalho esculpindo dentes afiados, asas membranosas e expressões de puro sofrimento. Existe algo inquietante no fato de que a segurança física de um local considerado sagrado dependia de figuras que remetem diretamente ao imaginário infernal. O segredo por trás dessas formas bizarras e o motivo de terem sido escolhidas pode estar escondido em uma lenda violenta que envolve um bispo corajoso e uma fera que se recusava a ser destruída pelo fogo. A tradição popular encontrou uma forma criativa de explicar por que figuras tão horripilantes foram colocadas em locais de oração. No coração da França, nas margens do rio Sena, existe um relato antigo sobre uma fera que aterrorizava a região de Rouen durante o século VI. Esse monstro era conhecido como La Gargouille e possuía a aparência de um dragão imenso que destruía barcos e inundava as plantações com seu hálito poderoso. O pânico era constante entre os moradores, que se sentiam impotentes diante de uma força tão destrutiva da natureza. Eu imagino o silêncio que tomava conta das ruas quando a sombra da criatura passava por cima das casas. Um homem de fé chamado São Romano, que era o bispo daquela localidade, decidiu enfrentar o perigo usando apenas sua autoridade espiritual. Ele caminhou até o esconderijo da fera e, em vez de usar espadas ou lanças, ergueu um crucifixo. O dragão foi subjugado imediatamente pela presença do objeto sagrado e permitiu que o religioso amarrasse uma faixa sacerdotal em seu pescoço como se fosse uma coleira. A criatura foi levada totalmente submissa para o centro da cidade de Rouen, onde os habitantes decidiram que ela deveria ser queimada para garantir que o terror terminasse para sempre. No entanto, um fenômeno estranho aconteceu durante a execução pública. Enquanto o corpo do animal era consumido pelas chamas, sua cabeça e seu pescoço permaneceram intactos. Por passar a vida expelindo fogo, aquela parte específica do corpo da fera havia se tornado resistente ao calor extremo e se recusava a virar cinzas. Os moradores decidiram então colocar esses restos preservados na parede da igreja principal. O objetivo era mostrar o triunfo da luz sobre as trevas e utilizar a aparência assustadora do monstro para afastar outros espíritos malignos que pudessem se aproximar do templo. Essa história serviu de base para que as gerações futuras entendessem o motivo de existirem rostos deformados, vigiando os telhados das grandes catedrais europeias. Você acredita que esse tipo de narrativa era apenas uma forma de entretenimento? Ou existia um objetivo mais sério por trás dessas histórias de dragões? Deixe seu comentário sobre como você imagina que o povo reagia ao ver essas imagens pela primeira vez. A sua participação ajuda a construir este diálogo sobre os mistérios do passado. Apenas os escolhidos clicarão no botão para se inscrever agora e garantir acesso ao conhecimento que poucos possuem a coragem de buscar. Embora o relato de São Romano seja fascinante, os registros históricos mostram que essa lenda só foi escrita no século XIV. Isso significa que a história surgiu muito tempo depois que as gárgulas de pedra já estavam instaladas nos edifícios. Esse é um exemplo claro de narrativa criada para dar sentido a algo que as pessoas já viam todos os dias, mas não compreendiam totalmente. A ciência histórica revela que o verdadeiro propósito dessas esculturas era muito mais agressivo do que uma simples homenagem a uma lenda local. O uso do terror tinha uma função de proteção ativa que envolvia conceitos psicológicos profundos e uma estratégia de defesa que ia além do mundo físico. Essas figuras de pedra exerciam um papel de defesa mística fundamental para a mentalidade daquela época. O conceito por trás dessa escolha é conhecido como proteção através do terror. A estratégia consistia em posicionar seres assustadores nas fachadas para demonstrar que o espaço sagrado era guardado por forças ainda mais ferozes do que qualquer ameaça externa. Ao olhar para aquelas feições distorcidas, o visitante deveria sentir
que o local estava sob uma vigilância implacável. Essa forma de defesa não buscava apenas afastar ladrões ou invasores humanos. O objetivo principal era criar um escudo contra entidades invisíveis e energias caóticas que vagavam pelo mundo exterior. A lógica era que um demônio ou espírito maligno hesitaria ao encontrar uma representação de algo tão ou mais terrível do que ele mesmo. Eu me pego imaginando o impacto de ver essas garras e dentes projetados contra o céu cinzento durante uma tempestade. O uso desses objetos protetores representa uma tradição muito mais antiga do que as próprias catedrais europeias. Registros históricos mostram que templos no Egito e na Mesopotâmia já utilizavam criaturas híbridas para vigiar suas entradas. Leões com asas ou serpentes gigantescas eram esculpidos para garantir que apenas os puros ou os autorizados cruzassem o portal sagrado. Esse conhecimento atravessou milênios e foi adaptado pelos mestres construtores do período medieval. Ao esculpir seres que misturavam partes humanas com animais selvagens, os arquitetos criavam uma barreira psicológica poderosa. Essa divisão separava o caos desordenado do mundo cotidiano da ordem perfeita do ambiente divino que existia dentro da igreja. O contraste entre o monstro do lado de fora e o silêncio do lado de dentro reforçava a autoridade da instituição. Como seria possível ignorar a presença de algo tão imponente e ameaçador, vigiando cada passo de quem se aproximava? É necessário entender que o terror era uma ferramenta de proteção ativa. Em diversas culturas, o ato de fazer uma cara de mal servia para intimidar qualquer agressor em potencial. Antes mesmo de existir o mito da Medusa na Grécia Antiga, máscaras assustadoras já eram utilizadas para afastar influências negativas. O mesmo princípio foi aplicado nas catedrais para garantir que a paz do altar não fosse perturbada por nada que viesse das sombras das cidades em crescimento. Um detalhe que muitas vezes passa despercebido é que essas esculturas não eram cinzentas e apagadas como as vemos hoje. No passado, elas recebiam camadas de tintas vibrantes que destacavam suas feições monstruosas. Bocas vermelhas como sangue e olhos dilatados ganhavam vida sob a luz do sol ou o brilho das tochas. Essa policromia arquitetônica transformava a fachada do edifício em um espetáculo visual carregado de intenção. O tempo e a erosão apagaram esses pigmentos, deixando apenas a rocha nua que conhecemos atualmente. No entanto, o efeito psicológico original era muito mais agressivo e imediato. Imagine o choque de um camponês medieval ao se deparar com uma criatura colorida e detalhada projetando-se sobre sua cabeça. O impacto visual servia para validar a existência do sobrenatural e a necessidade de proteção constante. Existe um motivo específico para que essas feras nunca tenham sido colocadas no interior das naves principais. Elas pertenciam ao limite do mundo, ao espaço de transição onde o perigo ainda era real. Mas o que aconteceria se o objetivo dessas esculturas mudasse de repente? Será que a intenção era apenas espantar os demônios? Ou existia um plano maior para educar o povo através de uma emoção muito mais primitiva e paralisante? A presença constante dessas criaturas gerava uma vigilância espiritual que moldava o comportamento social. O fiel que entrava na igreja passava por baixo dessas bocas escancaradas e sentia que o pecado era algo tangível e perigoso. A proteção mística se transformava em uma lição moral silenciosa que acompanhava o indivíduo até mesmo em seus pensamentos mais privados. Os historiadores chamam esse fenômeno de uma forma muito específica de controle através da imagem. Ao observar a ferocidade de um leão ou a estranheza de um centauro de pedra, o homem comum era lembrado de sua própria fragilidade. A arquitetura não era apenas abrigo, mas um professor implacável que utilizava o grotesco para ensinar sobre a virtude. Qual seria a sensação de viver em um mundo onde cada esquina de um prédio público pudesse carregar uma maldição ou uma bênção? A transição entre o que é visível e o que é invisível era mediada por essas mãos de pedra. Elas eram as sentinelas de uma fronteira que ninguém ousava cruzar sem o devido respeito. A sofisticação artística dessas peças mostra que os escultores não trabalhavam apenas com cinzéis.
mas com o medo profundo que habita o coração de todos os seres humanos. No entanto, essa função de escudo espiritual começou a ganhar uma nova camada de interpretação dentro da própria estrutura da igreja. O que era uma proteção contra o mal exterior passou a ser visto como uma forma de ensinar o povo sobre a realidade do sofrimento eterno. O terror não era mais apenas para os monstros, mas para os próprios fiéis, e essa mudança de foco deu origem a uma tática psicológica que ficaria conhecida como a pedagogia das sombras. A igreja compreendia que a imagem possuía um poder que as palavras muitas vezes não alcançavam no coração do povo. O impacto visual das gárgulas era utilizado como uma ferramenta pedagógica, focada inteiramente no temor e na vigilância espiritual. Esse método criava um contraste absoluto entre o exterior da catedral e o seu interior sagrado. Do lado de fora, o fiel encontrava um mundo povoado por demônios e figuras que representavam os tormentos do inferno. Do lado de dentro, ele encontrava a promessa de paz e a luz da salvação celestial. Eu observo essas faces contorcidas e percebo que elas não foram feitas para serem belas, mas para serem inesquecíveis. Elas lembravam ao homem comum que o perigo estava em toda parte e que a proteção só existia sob o teto da instituição religiosa. Para uma população onde a taxa de alfabetização era inferior a 10%, essas esculturas funcionavam como um aviso constante. Elas eram uma espécie de Bíblia de pedra que comunicava histórias e emoções sem a necessidade de um único texto escrito. Essa estratégia era parte do que os historiadores chamam de pastoral do medo. O objetivo era atrair as pessoas para a segurança espiritual do templo através de um choque emocional profundo. Existem registros de que alguns sacerdotes utilizavam recursos dramáticos para reforçar essa mensagem, como realizar pregações durante a madrugada, carregando crânios com velas em seu interior. O medo da morte e da punição eterna era um motor poderoso para garantir a fidelidade dos devotos em um mundo cercado por incertezas. Estima-se que em uma única catedral de grande porte possam existir mais de 150 esculturas diferentes, cada uma com uma expressão única de sofrimento ou maldade. Essa escala monumental de produção artística demonstra a importância que o clero dava ao controle da imaginação popular. No entanto, nem todos dentro da própria igreja concordavam com esse uso excessivo de figuras grotescas. Líderes influentes questionavam se essas obras não acabavam se tornando uma distração perigosa para quem deveria estar focado apenas na oração. Eu me sinto intrigado ao ler as cartas de São Bernardo de Claraval, que viveu no século XII e foi um crítico feroz dessas representações. Ele perguntava o que faziam aqueles macacos imundos e leões ferozes diante dos olhos dos monges que tentavam se concentrar em suas leituras sagradas. Para ele, as criaturas parte homem e parte animal eram monstruosidades ridículas que cumpriam mal o propósito de aproximar o ser humano de Deus. Apesar dessas críticas internas, o uso do grotesco continuou a se expandir por toda a Europa, devido à sua eficácia inegável em prender a atenção das massas. A eficácia dessas figuras na comunicação com os fiéis era tão grande que o clero ignorava as queixas sobre a estética duvidosa. O importante era que ninguém conseguia passar por uma catedral sem olhar para o alto e sentir um calafrio na espinha. O terror visual servia como um lembrete de que o diabo estava sempre à espreita, pronto para capturar aqueles que se afastassem da proteção do altar. A arquitetura se tornava, assim, um braço ativo da doutrinação religiosa. Com o passar dos séculos, a necessidade técnica que deu origem a essas gargantas de pedra começou a desaparecer. O desenvolvimento de novas tecnologias de saneamento e drenagem mudou a forma como os edifícios lidavam com a água da chuva. No entanto, o fascínio pelas figuras monstruosas não diminuiu, pelo contrário, ele se transformou em algo puramente estético e simbólico. As gárgulas estavam prestes a deixar de ser canos de escoamento para se tornarem algo completamente diferente na imaginação do mundo moderno. O que quase ninguém percebe ao visitar os monumentos mais famosos da Europa é que muitas daquelas feras que nos observam do alto não são o que dizem os guias turísticos. Existe uma diferença fundamental entre as gárgulas originais
e as estátuas que foram colocadas ali séculos depois por puro capricho artístico. O segredo que envolve a restauração da Catedral de Notre-Dame revela que estamos sendo observados por impostores de pedra que nunca viram a Idade Média de perto. Refletir sobre o caminho que percorremos me faz perceber que as gárgulas são muito mais do que simples adornos ou canos de escoamento. Elas representam a evolução do pensamento humano e a nossa necessidade constante de dar forma aos nossos temores mais profundos. Iniciamos esta jornada entendendo a engenharia vital que protegia as catedrais da erosão causada pela chuva e passamos pelas lendas que tentavam explicar a origem dessas feras. Vimos como o medo foi transformado em proteção mística e, posteriormente, em uma lição moral para quem buscava refúgio nos templos sagrados. No entanto, a história dessas criaturas sofreu uma mudança drástica a partir do século XVII. Com o desenvolvimento de novas técnicas de construção e a invenção dos encanamentos internos, a função prática de expelir água pelos telhados tornou-se desnecessária. Em países como a Inglaterra, leis foram criadas para que os novos edifícios utilizassem canos verticais internos e discretos. Esse avanço tecnológico marcou o fim da era das gárgulas funcionais. Elas perderam sua utilidade como peças de engenharia, mas ganharam uma nova vida como símbolos de uma estética que se recusava a desaparecer da paisagem urbana. Eu considero fascinante o fato de que as figuras mais famosas do mundo, aquelas que observam Paris do alto da Catedral de Notre-Dame, não são gárgulas no sentido estrito da palavra. Durante o século XIX, o arquiteto Eugène Viollet-le-Duc liderou uma grande restauração no monumento e decidiu adicionar dezenas de estátuas que não possuíam canais de escoamento. Essas peças, que servem apenas para decoração e para evocar o clima medieval, são tecnicamente chamadas de quimeras ou grotescos. Elas são, de certa forma, impostoras artísticas que nunca viram a verdadeira Idade Média, mas que se tornaram o rosto definitivo do estilo gótico na imaginação popular contemporânea. Essa transição do funcional para o puramente estético permitiu que esses monstros saltassem das paredes das igrejas para a cultura moderna. Hoje eu encontro o legado dessas feras em lugares surpreendentes e inesperados. Na Catedral Nacional de Washington, nos Estados Unidos da América, existe uma escultura do vilão Darth Vader vigiando as torres. Em uma abadia na França, é possível encontrar a figura de um alien, o famoso monstro do cinema. Até mesmo o entretenimento infantil foi tocado por esse mistério, com desenhos animados que transformaram esses seres de pedra em heróis protetores da noite das grandes metrópoles. O que começou como uma solução engenhosa para evitar que a água destruísse a argamassa de um edifício, se transformou em um símbolo eterno do nosso fascínio pelo oculto. A gárgula é a prova de que a imaginação humana consegue transformar a utilidade mais trivial em uma obra de arte carregada de significado. Elas deixaram de ser apenas canos para se tornarem os guardiões de uma fronteira entre a realidade física e o mundo dos sonhos e pesadelos. Eu gostaria muito de saber qual dessas facetas das gárgulas mais impressionou você. Você prefere a lógica prática da engenharia medieval ou o mistério artístico das quimeras que foram criadas séculos depois? Deixe sua opinião nos comentários para que possamos continuar essa conversa sobre as marcas que o passado deixou em nossas cidades. A sua participação é essencial para entendermos como esses símbolos ainda nos afetam nos dias de hoje. Para não perder as próximas explorações sobre os segredos escondidos na arquitetura e na história do mundo, eu peço que você se inscreva no canal e curta este vídeo. O seu apoio nos permite mergulhar cada vez mais fundo em temas que desafiam o senso comum e revelam a complexidade da criatividade humana. Ao se tornar parte desta comunidade, você garante que o conhecimento continue sendo compartilhado de forma clara e profunda com todos os interessados. As gárgulas podem ter perdido sua voz de água, mas o silêncio de sua pedra continua gritando verdades sobre quem fomos e quem ainda escolhemos ser diante do mistério. A pedra permanece imóvel, mas a nossa percepção sobre ela deve estar em constante movimento.